Então, vamos lá. Pessoal, peguem o livro aí, por favor. Adobe XD. Nosso livro bem pequenininho. E abram aí na aula 2, por favor. Então, abram aí na página 24, tá? Bom, então continuando, pessoal. Continuando o nosso estudo do XD aí. O XD, ele é bem diversificado, né? Vocês vão notar que é uma plataforma muito simples de trabalho, e principalmente bem simples de aprendizado, né? Então, além de ser simples do nosso trabalho do dia a dia, vocês vão notar que é uma ferramenta simples de trabalho diário que a gente de aprender, né? Por que é bem simples, eu falo de trabalho, pessoal, e de aprendizado? Porque basicamente é um editor clique e arrasta, né? Então é um editor simples de se utilizar, tá? Bom, pessoal, então vocês sabem que já tem algum tempo que a gente está trabalhando online aí, né? Tem um ano que nós estamos aqui. E aí, galera, o que eu preciso, que a gente precisa ter em mente, né? Enquanto tiver rolando aí esse decreto, né? Que agora termina agora domingo, dia 11, nós ficaremos ali das 8 às 10. Amanhã, né, o governo falou que vai dar um novo decreto e vamos ver o que pode acontecer, tá? Então vamos ver ali, né, o que pode acontecer, né? O que pode acontecer ali, né? Nesse nosso possível retorno, né? Ou não. Então, assim, vamos, se não puder, a gente vai tocando por aqui. Bom, pessoal, então nós estávamos comentando sobre o XD e sobre os seus usos, principalmente, né, gente? Vocês vão notar aí, principalmente agora, na página 24, ele explica aí que ele é bem simples, né, de se trabalhar. Bom, galera, na aula passada nós fizemos alguns exercícios, né? Continuamos falando sobre o XD. E aí fizemos também alguns exercícios, né? Nós fizemos aí também alguns exercícios baseados ali, né, na nossa para utilizar dentro do XD, tá? Principalmente baseado na parte de protótipos que a gente fez aí, que a gente continuou aprendendo. Bom, galera, uma das perguntas que a galera mais faz é assim: eu não tenho XD, professor, eu nem tenho computador, o que eu devo fazer, né? Bom, pessoal, se você não tem, né, o XD, se você não tem o acesso a um computador, não desespere-se, tá? Não fique desesperado. É lógico que se tivesse com o XD é mais simples. É lógico que se vocês tivessem acesso a um PC com ele instalado é mais simples, mas dá para fazer todos os trabalhos que eu peço com o Canva e dá para fazer também com o Adobe Spark, tá? Dá para fazer. É lógico que algumas ferramentas específicas a gente não tem. Algumas ferramentas específicas, né, que só tem no XD, nós não vamos ter, tá bom? Então,
Então, assim, mas para fazer o que eu peço, mais que dá, tá bom? Então, não esqueçam disso aí. Então, os trabalhos que eu peço sempre ali para vocês, de edição, dá para fazer tranquilamente, tá bom? Então, não precisem ficar preocupados, né? Que não vai dar para fazer, que não sei o quê. Dá sim, tá? É só vocês terem um pouquinho de paciência. E também, pessoal, vai muito da parte, da parte de criatividade de vocês, tá? Então, vai muito mais da parte de criatividade do que propriamente da parte da parte da ferramenta em si. Eu sempre falo que esse nosso curso, principalmente essa parte de edição, né, ela vai muito, né, na criação de vocês do que a ferramenta do que você vai usar, tá? Bom, pessoal, aí na página 24 ele explica um pouco sobre o que o Adobe XD faz, né? Sobre o uso do Adobe XD. Então, o que a gente tem que entender dele, galera? A gente tem que entender dele é o seguinte, a interface dele é bem simples, ele tem interface simples de uso, né? Então, o que quer dizer essa simplicidade na interface de uso? Né? Vocês vão notar que as ferramentas são bem próximas uma da outra, tá? Então, são ferramentas que são bem simples de se usar, tá? Outra coisa, também que vocês vão perceber, ferramentas avançadas de texto, ele tem um poder maior na apresentação, na formatação dos textos. Você pode desenvolver para diferentes dispositivos. Aliás, você pode ali, pessoal, além de desenvolver para diferentes dispositivos, né? Você pode aí ter em todo o pacote Adobe essa predileção, né, de poder desenvolver para um monte de dispositivo diferente. Designs protótipos, né, aqueles protótipos interativos. Para que nós usamos muito protótipo interativo, pessoal? Nós usamos muito para, principalmente, para a parte exibicional, vamos dizer assim, para a parte de interação, tá? Bom, criação de diversas telas, então você pode fazer o quê? Linkar uma tela a outra. As telas, elas podem possuir links, né? Então você pode ter essa transição entre uma e outra. Integração, não só o Photoshop Illustrator, né? Ele fala o Photoshop Illustrator aí, porque é o que está mais próximo, mas ele tem uma interação com os outros softwares do pacote Adobe. Então, os outros softwares do pacote Adobe, eles também estão aí contemplados, né, nessa parte do Adobe XD, tá? E fácil parte de conexão. Ele pessoal, uma coisa que a gente não pode esquecer também, ele é responsivo, tá? Então, o que quer dizer ser responsivo? Ele se adequa ao tamanho da tela. Então, ele vai se adequar aí ao tamanho da sua tela. E aí, ele vai trabalhar com o que você, ou com a tela, ou com o que você achar melhor, o tamanho de tela que você achar melhor, tá bom? E como baixar, né, o nosso querido Adobe XD? Muito simples. É só ir lá na tela
na tela da Adobe, né? adobe.com/Adobe XD, fazer o login lá. Pessoal, talvez tenha uma opção para estudante que o uso dele vai ser grátis. Eu só estou confirmando, mas até a aula que vem eu falo para vocês, tá? Se realmente isso é verdade. Eu vi lá, tem uma opção, eu estava lendo sobre isso, tem uma opção com a Adobe XD, poderia ser grátis, né? Em caso, né? Caso aí a gente use para estudos, né? Tá? Bom, pessoal, essa é a tela inicial. Olha ele aqui. Vocês vão notar que ele é muito simples. Ele pede aonde você vai querer salvar primeiro, né? Você pode clicar aqui, ó. Se você vai abrir alguma coisa pronta, né? No caso, desculpa. Aqui, para que você vai iniciar o novo documento. Ele tem muitas coisas para mídia digital. A gente vai ver isso, né? É, e, e, e aí, né? A gente vai ver que assim, um retorno de trabalho é muito grande, tá? E igual eu falei para vocês, é muito da criatividade de vocês, é muito da criatividade nossa. Bom, pessoal, vamos para o nosso primeiro exercício aí. Escrevam o que vocês entenderam, por favor. Vai lá, galera.
Vamos lá, galera, já deu tempo aí, né? Bom, pessoal, e aí, grande parte dos nossos trabalhos nós vamos desenvolver para colocar na web, né? Então, nós vamos desenvolver muitos trabalhos aí para colocá-los ele lá, para desenvolver esses conceitos e principalmente para partir para a parte é bom, para ir para a área de desenvolvimento, principalmente para a área do marketing digital. E quais são os conceitos de web? Nós aprendemos lá no HTML, aprendemos lá no CSS. Né, pessoal? Nós aprendemos bastante sobre isso. Primeiro de tudo, existem dois conceitos principais que vocês precisam entender: o Webmaster e o Web Developer. Quais as diferenças entre um e outro? Quais as semelhanças entre um e outro? O Webmaster é um desenvolvedor, é o cara que vai trabalhar com a área de programação. O developer, né, é o cara que vai, né, trabalhar com a parte de desenvolvimento. O designer vai trabalhar com a parte de estilo, tá? Então, ele vai trabalhar com o estilo aí, tá? E aí, qual a diferença principal entre um e outro, né? Um você vai trabalhar bastante com a parte de programação e o outro você vai trabalhar mais com a parte de edição, tá? Bom, e como funciona, né? Vamos relembrar um pouquinho como funciona uma página, né? Então, uma página, como é que você acessa ela? Como é que ela vem ali que ela vem, que sai do seu computador ou do seu celular, como é que ela sai e vai até lá buscar e retorna, né? Na verdade, primeiro de tudo, pessoal, como chega a internet na sua casa, né? Ela vem assim, vou pegar a minha aqui como exemplo, tá? Aqui em casa eu tenho um modem, né? Eu tenho um roteador primeiro, né? Eu me conecto ao roteador. Esse roteador ele se conecta no modem. Esse modem é da empresa que me provém acesso, tá? Então, ela me provém acesso à internet. Aí, desse modem, ele vai para o servidor da empresa que me provém acesso, que é aqui. Aí em Rio Preto tem um servidor que gerencia a nossa região. Desse servidor vai para São Paulo, que é um backbone, e aí vai para a internet, tá? Mas e se eu for acessar uma página específica? Se eu for acessar, por exemplo, a página da escola, eu vou lá, primeiro de tudo, eu abro o meu navegador, eu digito o endereço, www.microcamp.com.br, ele vai verificar se eu tenho internet, primeiro de tudo, né? Achou a minha internet, ele vai procurar onde está o servidor que está armazenado a minha página. Nós não podemos esquecer, toda página web, ela fica armazenada em algum lugar. Ela fica num server específico, né? Então, ela fica ali armazenada em um computador mesmo, literalmente, fisicamente, tá? É lógico que são grandes computadores, são servidores, e tem o conceito de nuvens, tá bom? Bom, aí ele procura, achou a página lá, retorna para o seu navegador e exibe para você. Basicamente é esse looping. O que vocês têm que entender, pessoal? Vocês têm que entender que basicamente é esse looping em tudo. Lá no seu computador, é esse looping. Lá no seu notebook, no seu celular, é no seu joguinho. Quando você vai jogar, né, ele também faz esse looping aí. Então, ele faz dá essa volta que a gente fala, né? Esse looping de
de uso, né? Porque o jogo, quando você joga online, ele fica armazenado em algum lugar também, né, gente? Tem um computador ali que fica armazenado ele, e principalmente as informações, né? Nós temos informações do seu game ali que são específicas, tem como o tanto que você já andou e assim por diante, tá bom? Bom, e aí, o que é o nosso website? A gente já viu isso também uma vez, eu não me na outra turma eu não me lembro se viu, mas uma turma minha viu. Então, um website, pessoal, eu gosto dessa comparação, achei essa comparação na internet, eu acho ela bem bacana. A gente pode comparar com um jornal, né? Um jornal, a gente precisa de um jornalista, de um cara de um designer ali para ficar estilizando a página e também de um programador. Qual a função do jornalista? Ele vai pegar as notícias, pegar imagens e vídeos, vai pegar o grosso, tá? O designer, ele vai colocar isso no lugar, né? Ele vai fazer a parte de estilos, ele vai deixar aquilo mais bonitinho, vai fazer com que, por exemplo, as coisas fiquem nos seus devidos lugares, tá? Essa é a função dele. Então, a função do designer é fazer com que todas as configurações, vamos dizer assim, fiquem nos lugares certos. E o programador vai cuidar da parte de segurança, né? Bom, e na internet, lá na nossa rede, o que é isso aí? Né? Quem que vai fazer isso aí? Então, papel do jornalista, papel do designer, o papel do programador. É o HTML, o CSS e o JavaScript. No nosso curso, nós aprendemos HTML e CSS, que são os códigos. Quando nós começamos a trabalhar com XD, ou com outros softwares de desenvolvimento gráfico, qual que é o primeiro problema que a gente tem? É assim, a gente acaba, né, pensando, poxa, o professor ensinou aquele monte de código lá, né, e aí a gente, né, agora vem o editor, clique e arrasta, mas mesmo assim, vocês têm que saber o código, porque pode acontecer de dar algum erro e você ter que consertar na publicação, né? Bom, então, o que a gente tem que entender sobre a função de cada um? O HTML, ele vai fazer a parte bruta, vai pegar o esqueleto, a estrutura. O CSS, ele vai fazer todo o design e o JavaScript toda a programação. Então, o que é programar, pessoal? Programar é ter recursos de interatividade. Então, como é que nós diferenciamos isso? Nós chamamos alguns de linguagens web. O que é a linguagem web? É aquela que vai te oferecer alguma coisa, vai te mostrar algo, mas não vai te dar recurso de interatividade, tá? E as linguagens de programação, elas vão te oferecer recursos de interatividade. Como assim? Por exemplo, às vezes você precisa de uma resposta, né? Então, quando você precisa de uma resposta, nós usamos esse recurso aí, tá bom? Bom, e os exemplos dos códigos? Esse é um exemplo de um código em HTML, vocês fizeram algumas vezes ali, né? Exemplo de um código em CSS. Esse é um código externo, né? Então, é um código que você vai criar um link, né? E vai acessar a ele, né? Nós utilizamos mais isso. E por que nós usamos esse tipo de código, né? Externo. Por que é mais usado um link externo? Porque, pessoal, aí você pode usar várias opções, tá?
Então, você pode ter várias opções de uso. Então, por isso que a gente usa mais o link externo. Você pode usar esse mesmo código em todas as páginas, por exemplo, ali, tá? E o código em JavaScript. O JavaScript ele pode ser incorporado a um link relativo externo, tá bom? Ele tem essas duas opções. Pessoal, vamos para o nosso segundo exercício aí. Vai lá, galerinha.
Vamos continuar, pessoal? Bom, vamos lá então. Então é o seguinte, pessoal, primeiro que eu preciso que vocês entendam disso aí. Primeiro, qual a diferença entre um cliente e um servidor? O cliente sempre vai ser a sua máquina. Vamos falar assim que é mais simples de se entender. Sempre vai ser a máquina que vai estar recebendo. Então, o cliente, tá, é a máquina que recebe. Tá bom? Por exemplo, um site, né? O cliente é você que está recebendo esse site, tá? O servidor é a máquina que te dá o acesso. Então, o servidor, por exemplo, no caso de um site, é a máquina que vai lá, que vai armazenar a sua página. Quando você cria uma página web, essa página, perdão, ela fica armazenada em um servidor, tá? Bom, para que serve HTML, CSS e JavaScript? A gente falou um pouquinho. HTML, ele vai fazer toda a parte de... toda a parte do esqueleto da página, vamos falar assim, né? Ele vai fazer toda a parte estrutural, o CSS faz a parte de design e o JavaScript, ele vai fazer a parte de programação, né? Uma das dúvidas que às vezes a galera tem é: eu consigo fazer uma página apenas no HTML? Consegue, mas ela não vai ficar boa. Eu consigo fazer uma página apenas no CSS? Aí no CSS sozinho, não. Em HTML e CSS só, sem usar o JavaScript, que são os recursos de programação, eu consigo? Sim, aí você consegue. Tá? Por exemplo, vamos supor que você vai fazer uma página e um currículo seu, e você vai colocar esse currículo na internet. Você pode fazer, né, pessoal? E lançar, deixar ele lá, e não precisa ter recurso de programação. Por quê? Porque você não vai ter interatividade, né, galera? Não vai precisar disso aí, tá? Bom, galera, uma das coisas que nós mais trabalhamos durante esse curso é a parte de design gráfico, né? O que vem a ser o design gráfico em si, pessoal? Mais do que só a gente pensar no design gráfico como uma estrutura, como ele pronto, né? Como imagens, a gente tem que pensar no design gráfico, galera, também como seus conceitos aí. Como assim, como seus conceitos? Pensar no design gráfico como a parte de trabalho. O design gráfico hoje ele engloba muito mais coisas. Antigamente, quando eu trabalhava com a parte gráfica, o design gráfico ele era só o cara que desenvolvia cartaz, cartão, panfleto, outdoor, por exemplo. Era uma coisa que tinha muito. Hoje, se a gente for parar para fazer uma análise hoje disso aí, né, a gente vê que isso não é só na parte gráfica em si. Como assim, pessoal? Hoje os projetos eles não são voltados mais para impressão apenas. Aliás, se nós formos fazer uma análise fria, né, o que eles menos são voltados para impressão, né? Por quê? Porque porque as coisas viraram muito mais digitais, né, gente? Então a gente tem hoje muito mais processos que são digitais do que processos que devem ou que podem ser impressos, né? Então, por esse motivo, que a gente não tem mais tanto esse mercado voltado apenas para impressão, né? Bom, e aí, a gente trabalhou ali na parte de ilustração, principalmente quem foi presencialmente na escola durante um período, a gente trabalhou bastante com a parte de design, né?
Pessoal, e o que eu preciso que vocês entendam dessa parte de design? O design, ele é usado principalmente para tudo que a gente precisa a gente precisa utilizar, tá? Quando nós formos, desculpa, um cartão de visita, né? Quando nós formos aí fazer a parte de desenvolvimento. Então, por exemplo, para que serve um cartão de visita? Ele vai servir para que você faça, né, por exemplo, uma propaganda, né, de alguma coisa. Então, vamos supor, você vai fazer uma propaganda do seu serviço. Você vai criar um cartão de visita e entrega para alguém, tá bom? Então, para isso que ele vai servir, tá? O seu principal uso, evidente, tá? Pensando nisso, pessoal, vou dar esse espaço para vocês criarem um para vocês. Vai lá, galera. Podem usar qualquer software, tá?
Vamos continuar, pessoal? Bom, vamos lá então. Então, vamos ver a telinha inicial do nosso querido Adobe XD. Então, igual eu mostrei para vocês, tá? Essa é a primeira tela. Vocês vão notar que é bem simples trabalhar com o Adobe XD e alguns trabalhos, eles já vêm com alguns tamanhos pré aqui prontos, né? Por exemplo, vocês vão notar que muitos dos trabalhos, eles são produzidos, né? Para que a gente possa trabalhar para mídias digitais, principalmente, né? Por exemplo, aí, vocês viram o conceito, né? Ali tem trabalho para um iPhone, um panfleto para web, né? Um trabalho perfeito para web, um story, ou um tamanho personalizado. Vou clicar aqui no para web, e aí ele abre o meu design. Vocês vão notar que a quantidade de ferramentas é bem pouca. Olha aqui que pouquinho de ferramentas que tem, tá? E vai muito de trazer coisas externas, né? Alguns trabalhos externos, e aí também da criatividade, igual eu falei para vocês. Por exemplo, seria um texto aqui, ó. Camp José do Rio. As propriedades do texto vão estar aqui, ó. Você pode ir aumentando, aumentar essa 50, pode alterar o tipo. Tá lá, tá? Olha aqui, isso é muito importante, o ajuste responsivo, então depois de salvar, ele vai se ajustando ali, né, para o dispositivo que você quiser. Tá? Bom, e aí uma das coisas que nós mais vamos trabalhar é com protótipos interativos, né, com imagens que aumentam e assim por diante. Tem um exemplo bem legal que nós vamos começar a fazer na próxima aula, né? Na próxima aula ele vai falar dos menuzinhos e a gente já começa a trabalhar no exemplo de letras, exemplo de algumas coisas do dia a dia, tá? Tá? Bom, galera, outra coisa que a gente viu bastante também foi a questão dos templates, né? Os templates, galera, são exemplos de sites prontos. Olha aqui, tem um site. Vamos baixar aqui. Vou abrir aqui. Você pode ir no Google aí. Vamos abrir aqui. Você pode ir no Google, vamos digitar aqui. Por exemplo, ó. Templates downloads. Tem um site que é bem legal. Aqui, ó. Esse aqui, ele é bem simples. Tá? Ele é feito em HTML e CSS, e aí você pode baixar qualquer um, ó. Você clica, por exemplo, eu baixei esse aqui, é só você clicar em cima e clicar aqui em download. E aí, galera, vou abrir ele aqui para vocês verem. Aqui, ó, você já tem um site praticamente pronto, com tudo já configurado, ó, os links configurados, ó. E você só vai trocar o que você quer. Por exemplo, eu quero trocar essa imagem. Eu abro lá no meu editor. E aí a gente vai... né? Assim, a gente vai poder fazer as modificações. Tem os textos de exemplo, você pode trocar, tá? Mas você já tem toda a estrutura aqui, ó. Olha aqui, ó, tem os códigos do CSS, ó. Os códigos prontos, né? Tá? Tem os códigos aqui, as imagens que você pode pôr na página de imagens, ó. Tem aqui os códigos do JavaScript, tá? Então já tem tudo pronto e você pode as fontes, isso é importantíssimo. Depois na aula, na terceira aula fala sobre tipografia, fala sobre fontes, é importantíssimo entender fontes. Mas o que é bom você saber?
Geralmente, galera, a gente cria um template ou vários, né? Templates prontos. E aí, pessoal, a gente pega esses templates e vai trabalhando em cima deles. Então, vai trabalhando com base aí no que a gente tem desses templates. Então, então assim, a gente vai já tendo... Porque, igual eu falei para vocês, né? Os códigos, apesar de ser muito complicado, por exemplo, pegar um código CSS aqui, ó. Ó o tanto de código que tem que digitar, tá? Apesar de, é lógico, né? Muita coisa para digitar, pessoal, você só vai fazer uma vez. Depois você vai alterar pouquíssimas coisas, tá? A estrutura, o esqueleto da sua página é sempre a mesma, tá? Igual eu falei, o layout de um site, você cria, né? E você vai só moldando ele, tá? Você vai modelando ele, tá bom? E aí, você, por exemplo, aqui a gente pode trocar uma imagem, trocar essa imagem de fundo, eu posso ir lá e trocar, tá? Trocar, por exemplo, vou trocar aqui, ó. Vamos pegar da home, é mais fácil. Welcome a New Vision. Vamos abrir o código lá, do index. Vamos procurar o texto aqui agora, né? Vou achar o texto aqui agora. Aqui. Tá aqui, ó. Que tal? Welcome to the... A gente vê, vamos supor que quero mudar. Bem-vindo a Microcamp Rio Preto. Fui lá, vou salvar aqui. Ele vai dar um erro aqui. Salvei, vamos ver se ele vai. Acho que ele não vai deixar eu trocar agora. Mas você faz as alterações, olha lá, ó. Alterou, pronto. Tá bom? Então, você pode ir alterando aí o que você quiser, alterar a imagem e assim por diante, tá bom? E aí, os templates, a gente começou a falar disso na aula passada, a gente viu que tem várias situações que a gente pode usar os templates prontos, tá bom? Então, você pode usar os vários templates prontos que a gente tem aí. Pessoal, vamos para o último exemplo de hoje. Um exercício, perdão. Vai lá, galera.
Bom, pessoal. Pessoal, alguma dúvida aí? Galera, então, por favor, conforme vocês forem acabando aí, vão me mandando, tá? Por hoje é só. Semana que vem a gente volta aí, tá bom? Pessoal, muito obrigado e até a próxima semana. Tchau, tchau, galera.